Projeto Integrador 5, Univesp, Grupo 3N.1. O uso de jogos como estratégia para a consolidação da alfabetização nas diversas linguagens. Orientadora Thaís Lima Fraga. Introdução. Nosso intuito é criar estratégias de forma lúdica. Sabemos que os jogos pedagógicos são grandes aliados no processo de aprendizado dos alunos. Desta forma, podemos tornar o processo de aprendizagem mais prazeroso para o estudante e impulsionar o interesse. Com base em estudos de Vygotsky e Piaget, consideramos que os jogos são promotores de aprendizagem, sendo a ponte entre a infância e a fase adulta. Porém, é necessário ter cautela em sua utilização em sala de aula. O jogo deve apresentar obstáculos onde a criança possa superar as dificuldades e desenvolver a criatividade, a fim de estimular o aluno diante das dificuldades e desafios. O professor tem um papel importante nesse processo ao analisar que a criança demonstra diversas emoções, como frustração, euforia e alegria. A atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança. Por fim, o papel do jogo como estratégia pode ser resolutivo, desde que seja um instrumento pensado e aplicado de forma precisa com toda a comunidade escolar. Desenvolvimento. Quais são os nossos objetivos? 1. Conhecer a dinâmica da turma e da professora. 2. Refletir sobre as possibilidades de invenção e na aplicação de um jogo específico à turma. 3. Planejar, construir e aplicar um jogo interdisciplinar com o intuito de amenizar dificuldades encontradas nos alunos. E 4. Verificar os resultados da aplicação do jogo construído. Justificativa e delimitação do problema. O período pandêmico trouxe imprevisibilidades ao retorno das aulas presenciais e com a educação não foi diferente. A educação teve seu foco em retomar o conhecimento e a recuperação de conteúdos, porém os alunos não estão totalmente alfabetizados. Esse impacto acarreta consequências de difícil resolução e requer tempo. A fim de buscar contribuições com esta pesquisa, o problema abordado pretende responder a questões como: de que forma é possível desenvolver um jogo que dialoga com as necessidades de um aluno de terceiro ano do ensino fundamental? E como criar um recurso que motive a alfabetização, levando em consideração os diferentes níveis de aprendizagem? Fundamentação teórica. A educação pós-pandemia. Considerando o momento histórico em que estamos vivendo, o Conselho Nacional de Educação, em seu parecer 5/2020, trouxe orientações para combater a pandemia de Covid-19. Os principais desafios para a retomada das aulas presenciais destacam-se a fim de garantir a segurança dos estudantes, educadores e funcionários, evitar a propagação do vírus, combater o abandono e a evasão escolar e lidar com o impacto emocional da pandemia nos alunos e profissionais. O contexto atual trouxe desafios como a desigualdade social. Portanto, faz-se necessário buscar estratégias que motivem os alunos, trazendo o lúdico para o cotidiano escolar. Jogos na aprendizagem. A construção de jogos didáticos facilita o trabalho do professor ao abordagem diferente de aula. Durante a execução dos jogos, as crianças organizam seus pensamentos e criam diversas formas de brincar e produzir conhecimento. Quando utilizado em sala de aula, facilita a socialização dos alunos. Nesse sentido, jogos são ferramentas pedagógicas importantes e decisivas para o desenvolvimento. Aplicação das disciplinas estudadas no projeto integrador.
A aplicação do jogo possibilitou a integração entre as disciplinas de geografia, matemática e língua portuguesa. Em relação à disciplina de geografia, o grupo trabalhou de forma lúdica as noções cartográficas como a localização e orientação, no espaço real ou representativo. No que se refere à disciplina de matemática, a adição, por ser uma das 4 operações fundamentais, foi utilizada na confecção do jogo. Por fim, a disciplina de língua portuguesa foi desenvolvida com o intuito de aprimorar a comunicação verbal e a leitura. Metodologia. A escolha da metodologia foi realizada em grupo por meio de WhatsApp. Trabalhamos de forma híbrida com a professora Janete, da Escola Municipal de Educação Básica Roberto Elias Chidié, em Poá. A convidada, que atende alunos do 3º ano do ensino fundamental, sugeriu a aplicação de um jogo interdisciplinar. As etapas de pesquisa foram: pesquisa bibliográfica sobre o cenário escolar pós-pandemia, pesquisa bibliográfica sobre jogos interdisciplinares no ensino fundamental, realização de videoconferência com a docente, a fim de delinear o problema a ser investigado, e análise dos dados por meio de videoconferência. Resumo da entrevista com a professora convidada. A entrevista foi aplicada por meio do aplicativo Google Meet. A professora Janete esclareceu dúvidas relacionadas à vida escolar no período da pandemia. De acordo com a convidada, muitas crianças não tinham recursos para estudar em casa. Ela ressaltou o atraso na aprendizagem e sugeriu o desenvolvimento de tarefas com ferramentas voltadas ao letramento. Ao final, o grupo optou na criação de uma atividade lúdica, a fim de estabelecer metas de aprendizagem para alunos com níveis de conhecimento diferentes. Resultados. Após interações contínuas com a docente de forma híbrida, na qual foram esclarecidas dúvidas relacionadas à motivação dos alunos, nosso grupo se dispôs, por meio dos dados coletados, traçar novas possibilidades para a criação de um jogo interdisciplinar. Solução inicial. O protótipo inicial do grupo consiste na criação de um jogo de tabuleiro com foco em conceitos geográficos. O objetivo é incentivar o estudante a realizar leitura de paisagens, espaços e caminhos percorridos cotidianamente. Por se tratar de um jogo de trilha, conhecimentos matemáticos serão explorados, por meio de contagem de casas conforme o avanço do jogo. Além de desenvolver o aluno em relações de interação e troca de experiências em grupo, bem como a leitura de frases de identificação dos lugares no entorno da escola, o jogo estimula o estudante no processo de alfabetização. Solução final. Foi proposta e realizada uma conversa online com a docente Janete, que relatou sobre as fragilidades em sala de aula, além de trazer um direcionamento para a solução final. Com a coleta das informações, foi acordada em grupo a construção de um jogo de trilha com ilustrações do território pertencente à escola, no intuito de trabalhar as disciplinas de geografia, matemática e língua portuguesa. Após a aplicação da atividade, nossa equipe teve uma ótima devolutiva da professora, ao afirmar que este projeto atraiu a participação de todos na sala de aula, e muitos alunos cogitaram a aplicação do jogo novamente. Considerações finais. As aulas presenciais veio junto muitas demandas. A falta de estímulo e a readaptação com as rotinas escolares se tornaram grandes desafios. O jogo veio como uma estratégia lúdica para o incentivo na aprendizagem das crianças. Durante a aplicação surgiram algumas problemáticas, como a frustração ou a não compreensão dos alunos. Entretanto, o jogo foi de fácil manejo aos aplicadores. Ao término do projeto, pudemos observar a evolução no aprendizado dos estudantes ao alcançar o objetivo esperado quanto à problemática levantada pela professora da turma. Por fim, recebemos devolutivas positivas de professores que sugeriram a aplicação do jogo interdisciplinar em suas turmas.